Nesse mês de setembro, nós temos falado sobre cura da alma. Bota a letra de novo. Bota a letra de novo, pode deixar. Você olha aí o telão. Porque fala assim: torna o luto em festa. Você crê? Você crê que Deus pode transformar o seu luto em festa? Você crê que Deus pode pegar a sua vergonha e transformar para a glória dele? Você crê que Deus pega as nossas cinzas e transforma em algo belo? Então canta comigo nessa noite, igreja. Torna o luto em festa, a vergonha em glória, traz beleza às cinzas, o Senhor pode fazer, traz a vida ao sepulcro, faz de ossos soldados, faz do mar um caminho, o Senhor pode fazer, o Senhor pode fazer, o Senhor pode fazer. Oh, aleluia! Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor nessa noite? Aleluia, aleluia. O Senhor pode fazer, irmão. O Senhor pode fazer tudo, além do que possamos imaginar. Podeis assentar. Ai, achei que Gálatas tinha sumido da minha Bíblia. Glória a Deus. Que louvor abençoado. Eu amo esse tempo de louvor, onde a gente para tudo e dedica o nosso louvor, a nossa adoração para o Senhor. Nessa noite, o título da minha mensagem é Escravos da Carne ou Livres pelo Espírito Santo. Você pode abrir a sua Bíblia em Gálatas 5. A partir do versículo 16. Antes da gente ler, eu quero recapitular um pouquinho com você, que nesse mês de setembro é um mês onde nós lutamos contra o suicídio. E durante todo o mês de setembro, eu trouxe uma palavra de cura. No primeiro domingo de setembro, eu falei sobre cura da alma. Depois, nós passamos pelo processo do perdão. Queridos, como é importante perdoar para a nossa vida espiritual, para a nossa saúde espiritual. O perdão precisa fazer parte da nossa vida. E na semana passada, nós apresentamos como é fundamental pensarmos nas coisas de Deus, renovarmos o nosso pensamento dia após dia, e como os nossos pensamentos regem as nossas atitudes. Nesse momento eu gostaria de passar um videozinho rapidinho, porque se você não assistiu, não pôde estar aqui, nem no dia 5 de setembro, nem no dia 12, nem no dia 19, você perdeu essas mensagens, eu quero mostrar para vocês, porque mais do que falar, eu quero mostrar que a nossa igreja está com um canal no YouTube. Se você colocar no YouTube Getsemane Macaé, você vai encontrar o canal da nossa igreja. E lá você vai encontrar todas essas mensagens sobre o perdão da alma, sobre
sobre a cura da alma, sobre perdoar. E igual da semana passada, você já pode dar play, tá? Que não tem áudio não, é só para você ver o nosso canal, para você identificar o nosso canal no YouTube. E é muito importante, irmãos, que vocês procurem, que vocês se inscrevam, que vocês curtem, que vocês deixem seus comentários nos nossos vídeos, porque vidas são alcançadas através do canal no YouTube. Quanto mais você curte, mais você compartilha, mais pessoas podem ser alcançadas por essa mensagem. Quantos participaram de todas as mensagens desse mês de setembro? Levanta a mão. Eu tenho certeza que foi uma bênção na sua vida. Então, nos ajude a abençoar outras pessoas, amém? Pode tirar o vídeo. Então, não deixe, queridos, de curtir o nosso canal no YouTube, Getsemane Macaé. Todas as nossas redes sociais você encontra com Getsemane Macaé. Nossa igreja tem Instagram, tem Facebook, tem Twitter, tem o YouTube. Nós estamos direto nas redes sociais, pregando o Evangelho, amém? Então, vamos lá para Gálatas 5, versículo 16. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a esta. Na sua versão pode estar glutonaria ou comedices, né? Aqui no lugar de orgias, depois de bebedeiras. E coisas semelhantes a esta. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Você pode colocar a mão no seu coração? Senhor, diante da Tua presença, ó Pai, nós apresentamos o nosso coração, Senhor. E eu peço, Deus, que o Senhor use essa palavra para falar ao nosso coração. Ah, Senhor, que o Teu Espírito Santo ministre nas nossas vidas, que não seja eu, que eu seja apenas um canal, para que o Senhor possa operar maravilhas nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Queridos, nós somos seres carnais. Nós temos necessidade como escovar o dente, tomar o banho, comer. Mas nós também somos seres espirituais, que também temos necessidades espirituais, como orar, ler a Bíblia, ter comunhão com os irmãos, e etc., né? E outras coisas. Como seres carnais, como seres espirituais, nós vivemos em constante luta, né? Dentro no nosso interior, nós travamos diariamente guerra. Assim como a palavra diz que nós guerreamos, é a luta da carne contra o espírito. Todos os dias nós nos expomos a essa guerra. Todos os dias passamos por conflitos interiores. E nessa noite, além de tudo que a gente vai falar, eu também quero testemunhar algo que Deus tem colocado no meu coração. Eu não sei se você sabe, mas eu fiz a cirurgia bariátrica. Talvez você esteja pensando, nossa, como ela emagreceu. Eu fiz a cirurgia. E uma das coisas
básicas da cirurgia, né, principalmente no início, é que você tem umas regras do que você pode comer e do que você não pode comer, daquilo que você pode se alimentar e não. Então eu tenho constantemente que dizer não para algumas coisas, como dizer não para o refrigerante, dizer não para o hambúrguer, né, para o brigadeiro e tantas outras delícias que eu tenho que dizer não. E eu comecei a falar com o Senhor, porque o Senhor começou a, vamos dizer assim, me confrontar, porque eu preciso dizer não por causa da cirurgia. Mas eu fiz a cirurgia porque eu estava com uma obesidade mórbida. Eu estava morrendo aos poucos. Porque o hambúrguer, o brigadeiro, a Coca-Cola, né? O pão, o bolo, eles estavam me matando aos poucos. E eu, conversando com o Senhor, eu falei: Senhor, por que que eu não disse não antes? Por que que eu precisei fazer uma cirurgia para dizer não? Porque, irmãos, eu consigo dizer não. Eu consigo. Pode perguntar para o meu marido. Eu não como nada com açúcar. Tenho vontade? Tenho vontade, mas eu digo não. E aí eu comecei a questionar o meu coração. Por quê? Por que que eu esperei uma cirurgia para eu poder dizer não para as coisas? Aí eu cheguei a uma conclusão. Porque eu era escrava das minhas vontades. Porque eu sentia fome. Eu sinto fome hoje, né? Se eu não comer no horário que eu tenho que comer, eu sinto fome. Mas antes da cirurgia, eu sentia fome e eu comia um hambúrguer, sabendo que estava fazendo mal à minha saúde. Eu bebia refrigerante. Eu ia nos restaurantes com os amigos, né? E o que eles pediam, eu pedia para mim. Eu ia num casamento, eu ia no aniversário e comia o que tinha lá. E hoje, por causa de uma cirurgia e até de uma consciência de que se eu comer eu vou passar mal, eu digo não. Mas eu podia ter dito não antes e evitado a cirurgia, mas eu era escrava das minhas vontades. Porque nós vivemos uma geração escrava das suas vontades. Quer ver uma coisa? Quantos divórcios? Sabe por quê? Porque quando quis casar, casou. Quando quis divorciar, divorciou. Quando não se sentia mais feliz, ou quando não tinha suas necessidades individuais preenchidas, falava: não quero isso. Porque nós estamos escravos, vivendo uma geração. Quer ver outra coisa? Uma coisa chamada filtro do Instagram. Hoje nós vivemos uma geração escrava do filtro do Instagram. Só tira foto se estiver usando o filtro. Porque o filtro, ele transforma o rosto. Ele afina seu nariz, ele afina sua bochecha. Ele bota maquiagem que você não está maquiada. E sabe o que está acontecendo? Adolescentes, jovens, estão tendo a sua visão deturpada, porque eles se veem por meio de um filtro mentiroso. E aí estão se tornando escravos desses filtros. Outra coisa que a gente é escravo é do entretenimento. Gente, hoje as pessoas não querem sair para passear mais, elas querem ficar em casa vendo Netflix, ou Amazon Prime, ou sei lá quantas mil outras agora que foram criados e estão nos trancando em casa. Pessoas que estão escravizadas, não conseguem caminhar mais, passear mais, não vê graça nisso mais. Só vê graça de ficar sentado no sofá todo final de semana vendo televisão. E esse texto que nós lemos, ele nos confronta. Porque a nossa vida, ela é comandada pela carne ou pelo Espírito.
E a palavra diz que quando aceitamos Jesus no nosso coração, nós nascemos de novo. Ou seja, nós crucificamos ou precisamos crucificar a nossa carne juntamente com Cristo. Então as nossas vontades, os nossos desejos precisam estar na cruz de Jesus. E é tão interessante quanto a maturidade nos ensina, e ao mesmo tempo algumas pessoas se recusam a aprender com maturidade. Quer ver uma coisa? Quem aqui só vai trabalhar quando tem vontade, levanta a mão. Ué? Quando você não tem vontade, você vai trabalhar? Vai. Porque é responsabilidade. Agora, quando a gente fala de relacionamento entre, vamos dizer, entre namorados, entre cônjuges, não há responsabilidade? No seu relacionamento entre seus amigos, você com seus amigos, você é amigo só quando te convém ser amigo? Esse texto que a gente leu fala sobre obras e frutos. E eu gostaria de falar com você a diferença de obras e frutos. Obras está muito ligado às nossas práticas, às nossas ações. Enquanto o fruto está ligado a uma ação natural de uma árvore. Alguém aqui já viu árvore fazer força para dar fruto? Você passou perto de uma árvore e ela estava gemendo, fazendo força para dar fruto? Alguém aqui já passou por isso? Espero que não. Porque a árvore, ela dá fruto naturalmente, faz parte da natureza dela. Então aqui está falando que nós precisamos exercer ou colocar para fora, vamos dizer assim, os frutos do Espírito, porque o Espírito Santo, ele está dentro de nós. E é ele que vai gerar naturalmente esses frutos. Mas as obras, está dizendo que há uma ação da nossa parte, há uma atitude da nossa parte. E eu gostaria que você parasse um minutinho agora e olhasse para as suas mãos. Olha aí para as suas mãos. O que você vê nas suas mãos? Você vê obras ou você vê fruto? Não dá para você ver os dois. Porque ou você está gerando obras da sua carne, na sua força, ou você está com fruto do Espírito, que o próprio Espírito Santo gera em você e através de você. Não dá para você ter na sua mão os dois. E nessa noite, eu estou aqui para dizer para você que eu e você, nós precisamos crucificar as nossas vontades. Porque eu vi, irmãos, que eu era escrava das minhas vontades. Mas isso estava me matando. Quantas vontades estão matando você? E você está morrendo abraçado às suas vontades. Será que somos escravos ou somos livres? Eu te pergunto isso. Você enxerga como eu? Você é escravo das suas vontades? Ou você é livre no Senhor? Talvez você precise de um minuto para pensar. Porque, olha, eu precisei passar por uma cirurgia, irmãos, para enxergar o quão dominada eu estava pela comida. O meu prazer, a minha alegria estava na comida. Porque eu amo sair com as pessoas. Em Macaé não tem muito o que fazer, né? Não tem um salão de jogos para você sair para jogar, né? Até pouco tempo atrás o cinema estava fechado, aí abriu agora. Então não tem muito o que você fazer com um grupo de pessoas a não ser comer. Já repararam isso? Com certeza já. Mas
Eu dou glória a Deus porque eu fiz a cirurgia, porque a cirurgia está fazendo por mim o que eu mesma não pude fazer. Ela está me salvando da minha saúde, né? Está salvando a minha saúde. Mas eu quero deixar aqui um alerta para você. Diga não para aquilo que te mata. Diga não, você consegue, você tem força para isso. Você é capaz. Porque o açúcar, vamos dizer assim, né? Ele fica na sua mente. Você não é capaz de viver sem mim. Você vê o docinho passando, aquele docinho, você não é capaz de viver sem mim. Você sabia que o carboidrato e a açúcar fazem isso no nosso organismo? Eles geram dependência. Quanto mais você come, mais você quer comer. É isso. Então, como você vence? Dizendo não. Diga não. Diga não. Diga não hoje, para que você possa estar vivo daqui a 10 anos. Diga não hoje, porque quando você começa a dizer não para a farinha de trigo, para o açúcar, você consegue dizer não para a pornografia. Você consegue dizer não para o sexo fora do casamento. Você consegue dizer não para muitas outras coisas maiores que podem estar assombrando a sua vida. Mas comece a dizer não para as coisas que matam você. E eu quero compartilhar nessa noite alguns segredos para a gente viver a vontade de Deus. Porque quando a gente vive a vontade de Deus, o Espírito Santo nos dá a força e a garra que a gente precisa para vencer as escravidões da nossa vida. O Espírito Santo, ele é seu melhor amigo. Ele é o seu melhor amigo. Ele é aquela pessoa, porque o Espírito Santo é uma pessoa, amém? Que ele quer que você vença. Ele está lutando por você, junto com você. Então ele vai te dar a determinação que você precisa. Porque eu vou dizer uma coisa para você. Eu fiz a cirurgia, mas se eu não tivesse a determinação do Espírito Santo dentro de mim, eu já teria burlado há muito tempo. Porque a vontade vem, irmãos. A vontade vem. Ontem eu saí com a minha família e nós fomos num lugar que eu gosto muito. E eu estou comendo, irmãos, 100 gramas. Eu só estou comendo 100 gramas. Sabe o que é 100 gramas? Gente, 100 gramas, eu acho que é isso assim, ó. É um catiquinho de nada. Aí eu comi, fiquei cheia, mas vi todo mundo comendo o resto das coisas, né? E se você não tem determinação, você começa a comer por compulsão. E aí você começa a passar mal. Então, mesmo com a cirurgia, a gente tem que ter a determinação do Espírito Santo para dizer não. Porque tem que dizer não. Amém? Não estou dizendo que é fácil para mim, por causa da cirurgia. Não é fácil. Meu marido sabe que não é fácil. Só ele fica ouvindo as minhas lamentações e as minhas lamúrias. Ah, Gessé, como eu queria tomar uma Coca-Cola agora. Né, amor? Eu falo, gente, porque a vontade vem. Assim como vai para vocês também. Então, nessa noite eu quero compartilhar alguns segredos. Amém? Para te ajudar. Eu estou aqui para te ajudar a viver a melhor vida que você pode viver, porque Deus é com você. Então, vamos lá. Logo no início do texto, começa assim, versículo 16, né? Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Então, o primeiro segredo está em 3 verbos, 2 ativos e 1 passivo, que é o versículo 16, depois o versículo 18, que fala assim: mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. E no versículo 25, que diz assim: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, o primeiro segredo é viver, ser guiado e andar no Espírito. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, diz: portanto, se vocês comem ou bebem
ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então essa palavra nos revela algo muito importante. Sabe, durante muito tempo, talvez você ainda ache isso, que a vida no Espírito é enquanto você está aqui nessas quatro paredes. Você está aqui no culto, você vem viver o seu lado espiritual. Mas quando você vai para casa, você vai para o trabalho, para a escola, para a faculdade, ou para as suas coisas de casa, para criar filho, você pensa, estou vivendo a vida secular. E aí você divide a sua vida entre igreja e vida secular. Mas eu quero dizer para você que isso não existe. Não existe. Diga não para essa divisão que o diabo criou, porque foi o diabo que criou. Sua vida no Espírito é desde o momento que você acorda até o momento que você dorme. Você escova dentes no Espírito, você toma café da manhã no Espírito, você vai trabalhar no Espírito, você faz tudo que você faz no seu dia a dia, na sua rotina, com o Espírito Santo com você. Lembra que na semana passada eu falei que o Espírito Santo vê tudo que você pensa, tudo que você fala durante todo o seu dia? Então isso é viver no Espírito, é a sua vida ordinária, a sua vida comum. Eu até falei do livro que eu estou lendo, junto com um grupo de pessoas que tem sido uma bênção, a liturgia do ordinário. Quer dizer, eu acordo, eu arrumo a cama, tem alguns que não arrumam, tem alguns que arrumam antes de dormir, né? E tem, quando você almoça, quando você vai dormir, tudo. Esse versículo fala, quer comais, quer bebais, fazeis tudo para a glória de Deus, porque a sua vida pertence a Deus. Isso é viver no Espírito. E é tão tremendo, porque quando você tem essa consciência no seu dia a dia, algumas coisas te saltam os olhos e você passa, cara, o Espírito Santo está aqui. Você sente a presença do Espírito Santo. Às vezes no trabalho as pessoas pedem para você orar. E você ora, e as pessoas falam, nossa, como a sua oração foi bonita, foi abençoada. Porque nós precisamos entender que essa é a vida do Espírito. Porque nós nascemos de novo, nós somos uma nova criatura. E essa nova criatura, ela é espiritual tanto quanto ela é carnal. Porém, quem mais você alimenta é o mais forte. Então, se você não tem orado, se você não tem lido a Bíblia, se você não tem estado em comunhão com os irmãos, mas você tem comido, você tem ido ver jogo de futebol, você tem visto Netflix, você conversa sobre política ou sobre sei lá o que está acontecendo no mundo, você está fortalecendo a sua carne. Mas quando você ora, você lê a Bíblia, você conversa com os seus amigos sobre Jesus, quando você pensa em Jesus, em vários momentos durante o seu dia, você está fortalecendo o seu espírito. E aí no momento da tentação, o seu espírito está mais forte que a sua carne. Então o seu espírito vence. E uma vez que nós vivemos no Espírito, assim como o texto disse, nós não estamos debaixo da lei, porque a lei, ela veio para revelar o nosso pecado. A lei, ela tem uma exigência, a perfeição, que é impossível. Se você pegar a lei do Velho Testamento, a lei judaica, ela era impossível de ser vivida. Porque ela não era para ser 100% vivida. É para ela revelar o nosso pecado. É para ela, e essa própria lei, ela nos condena. Porque nós não conseguimos viver perfeitamente. Nós não somos perfeitos, irmãos. E sabe o que acontece? Que tem momentos que a gente esquece disso. Porque a gente ora bastante, amém, glória a Deus. Lê bastante a Bíblia, amém, glória a Deus. Faz jejum, glória a Deus, pelo jejum. Só que aí a gente já começa a se achar demais. Mas isso é mais para frente. Então você deve perguntar assim, Isadora, como eu faço para viver no Espírito? É muito simples, irmãos. Ore
todos os dias consagrando aquele dia para Deus. Comece fazendo isso. Amanhã, na sua segunda-feira, quando você acordar, Senhor, eu te consagro a minha segunda-feira. Outra coisa, permita que seus planos e seus projetos sejam mudados pelo Espírito Santo. Às vezes, o Espírito Santo nos faz perder as nossas chaves. E a gente fica assim, ai meu Deus, cadê a chave, cadê a chave? E você fica naquela crise, naquele conflito, cadê a minha chave, como é que eu vou sair de casa, eu estou atrasada. Entenda, o Espírito Santo está nisso. Quê? O Espírito Santo está quando eu perco minhas chaves? Tá. O Espírito Santo está nisso. Porque se somos totalmente do Espírito Santo, se somos totalmente de Deus, Ele controla o nosso tempo. Ele controla tudo o que acontece ao nosso redor. E a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem. Então, até você perder as chaves, às vezes está cooperando para o seu bem. Sabe, vou contar brevemente um testemunho meu. Uns anos atrás, eu tinha planejado uma viagem com a minha mãe. E aconteceu uma circunstância que era para mudar. E eu não permiti, porque eu tenho essa coisa de planejamento, sabe? Eu sou coisa de projetar, de planejar, e eu não gostava quando os planos saíam do meu controle, quando o negócio mudava, eu não gostava. Então, eu não gostava de mudar, ter alterações nos meus planejamentos. Gente, mas eu passei tão mal naquela viagem, mas tão mal, tão mal, tão mal, tão mal. Eu nunca passei tão mal na vida como naquela viagem. E aí, depois de um tempo depois, o Espírito Santo falou ao meu coração que Ele estava tentando me ajudar. Porque quando apareceu a oportunidade de eu mudar os meus planos, se eu tivesse mudado, eu não teria feito a viagem naquele dia, não teria comido a comida que eu comi naquele dia, não teria passado mal. Mas eu estava tão no controle que eu não podia imaginar abrir mão do controle para uma mudança. E ali o Espírito Santo me ensinou. Querido, o Espírito Santo sabe tudo o que vai acontecer no futuro seu daqui 2 minutos, como daqui 10 anos. E Ele é seu melhor amigo, Ele vai tentar avisar você do que pode acontecer lá na frente. Será que você está ouvindo? E se vivemos no Espírito Santo, precisamos ouvir o Espírito Santo. E aí, viver no Espírito. E isso que eu falei também serve para ser guiado pelo Espírito. Porque é o verbo de, como é que fala? Passivo. Ser guiado pelo Espírito. Que eu falei 3 verbos, 2 ativos e 1 passivo. Viver é o ativo. Ser guiado é o passivo. Ser guiado, você só precisa deixar o Espírito Santo te guiar. Você não precisa fazer mais nada. Só deixar o Espírito Santo te guiar. Você sabe qual é o papel do guia? Segundo o dicionário online, significa, guiar, significa acompanhar alguém para lhe mostrar o caminho. Olha que interessante, o Espírito Santo sabe todo o seu caminho no futuro para frente. Mas hoje, Ele pode falar com você para evitar um grande conflito lá na frente. Tem noção, gente, que o ser mais poderoso dessa terra mora dentro de você? E Ele quer se relacionar com você. E Ele quer guiar você. Ele quer guiar no caminho reto da justiça de Deus. Você precisa deixar. O Espírito Santo guiará você até o caminho da vontade de Deus, porque a gente não sabe a vontade de Deus para nós, mas o Espírito sabe, e é para onde Ele quer te guiar. E é tão interessante porque quando a gente pensa que o Espírito Santo quer nos guiar, gente, isso envolve tudo da nossa vida. Eu vou resumir em 3 coisas.
Isso envolve as nossas palavras, isso envolve as nossas reações e isso envolve as nossas escolhas. Então o Espírito Santo precisa nos guiar. Como anda o nosso vocabulário, hein? Como está o seu vocabulário na sua casa? Com o seu cônjuge, com seus filhos? Quando ninguém está vendo você, que palavras têm saído da sua boca? No serviço, na escola, nos tempos difíceis, quais palavras têm saído da sua boca? Será que são palavras guiadas pelo Espírito Santo? Ou são palavras guiadas pela sua carnalidade? Como você reage na vida? No trânsito, quando alguém fecha você, quando alguém quase bate em você. Porque olha, às vezes tem dia, irmãos, que eu saio de casa e eu penso assim, o diabo está solto nesse trânsito. Porque a cada barbeiragem que a gente vê, que a gente fica meio assustado, parece que o demônio está solto pelo trânsito. As coisas meio doidas que a gente vê. Mas, como você tem reagido no trânsito? Em Macaé, uns anos atrás, sei lá quantos anos atrás, uma pessoa foi gritar com a outra pegou a faca e esfaqueou. Como tem sido sua reação quando você discute com alguém? Dentro da sua casa, você se torna violento? Ou violenta? Porque a gente fala muito contra o homem bater na mulher, mas tem muita mulher batendo no homem, é errado também. Violência não é resposta, não. São nossas reações que revelam o nosso caráter e a nossa natureza. Sabia disso? Porque para a ação, você pensa, não vou falar isso não, porque não vai pegar bem. Você se programa, por exemplo, para eu pregar. Eu me programei, eu planejei, eu escrevi que eu tinha que falar. Penso antes de falar. Mas na reação, na hora do susto, o que sai da sua boca, o que sai das suas ações, o que sai do seu coração, da sua mente, revela qual a sua natureza. Se você nasceu de novo ou não. Se você tem o Espírito Santo dentro de você ou não. Precisamos refletir segundo as nossas reações ao que acontece com a gente. Porque a vida cristã, quem aceita Jesus, é um segredo que eu quero dar para vocês aqui que eu aprendi esses dias, com um testemunho muito forte. Quando você aceita Jesus, passa a ter o você antes de Jesus e o você depois de Jesus. Se você não consegue identificar você, o seu eu, antes de Jesus e depois de Jesus, tem algum problema. Porque Jesus sempre vai transformar algo em nós. Às vezes, pode ser uma coisa pequenininha, não é uma coisa muito grande, mas começa no pequenininho. Quem me conhece aqui há mais de 5 anos? Eu tenho certeza que nesse último ano, você pensou assim, nossa, como Isadora é diferente do que eu pensei que ela fosse. Nossa, como ela é diferente de 10 anos atrás, de 5 anos atrás. E isso é tremendo, porque isso mostra que o Espírito Santo habita dentro de mim e que a cada dia eu estou sendo transformada, a cada dia eu estou virando uma pessoa melhor. Isso é tremendo. Mas se você olha para você e você vê a pessoa antes de Jesus e a pessoa depois de Jesus a mesma coisa, é porque não aconteceu o Jesus na sua vida. Porque Jesus transforma. Não há nenhum pecado nesse mundo que o sangue de Jesus não apague. Não há. Você não é tão bom que Jesus não possa te melhorar. E você não é tão ruim que Jesus não possa te melhorar. Então, quando somos guiados pelo Espírito, nós precisamos rever as nossas palavras, o nosso vocabulário. Nós precisamos estar revendo as nossas ações, nossas reações. E como é o processo de escolhas nas nossas vidas? Gente, eu falo das escolhas mais simples. Por exemplo, hoje quando eu me arrumei para vir
pregar para vocês. Gente, eu me arrumei, tô bonita, né? Gente, eu tô com 15 quilos a menos, irmão. Vocês acreditam? Eu coloquei uma calça e eu me olhei no espelho e falei com meu marido, né? Essa roupa aqui é boa? Aí eu levantei o braço, abaixei, estiquei. Falei, acho que essa calça aqui não é boa para eu ir para a igreja pregar, não. Porque esse altar é alto, né, irmãos? Então, às vezes, a pessoa está com a saia aqui no joelho, mas como esse altar é alto, a pessoa vê assim, né? Aí a saia fica meio curta, né? Então, vocês podem reparar que raramente eu uso saia ou vestido aqui no altar. Porque, às vezes, embaixo, eu sou baixinha, né? Parece que está decente, mas quando você sobe nesse altar, parece que deixa de ser decente, né? Uma coisa assim, incrível. Mas, eu falei, cara, eu preciso rever a minha roupa. Eu não posso ir com qualquer roupa para o culto, ainda mais que eu vou subir no altar. São escolhas. E se eu não tivesse parado para ouvir o Senhor e até ouvir o meu marido, porque Deus usa o marido, gente, para falar que a roupa não está muito legal. Eu poderia estar aqui passando vergonha com uma calça, né, indecente. E vocês iam estar olhando para mim. Gente, a pastora está com aquela calça, não está legal. Não era para ela ter usado aquela calça. Mas eu estou dando um exemplo assim, bobo. Mas é para vocês entenderem que nós precisamos consultar o Espírito Santo em toda e qualquer decisão. Em toda e qualquer escolha da nossa vida. Principalmente com cônjuge. Nós cristãos casamos para a vida toda. Muito interessante que várias vezes eu ouço, né? Quando você quer fazer medicina, né? Você quer ser médico, você tem que fazer um curso para ser médico, não tem? Tem? Se você quiser exercer seus direitos, ser advogado, você tem que fazer direito. Carteira de motorista, a gente tem que fazer um curso com não sei quantas horas, né? Para tirar a carteira de motorista. E quantas outras coisas nós precisamos estudar para conseguir. Mas quando a gente vai falar da pessoa que vai passar o resto da vida com a gente, não tem curso não, irmãos. Não tem diploma não. Aí às vezes a gente vai no olhômetro. Bonito. Nossa, muito bonito. Só que a beleza um dia acaba, irmão. Né? A beleza um dia acaba. O que está levantado às vezes cai, né? Então o casamento não pode estar ligado às aparências. Aquela pessoa, né, tem muito dinheiro, né? Não vou passar problema, porque aquela pessoa tem tanto dinheiro que eu não vou passar problema de comida, né, de falta de nada. Mas o dinheiro também acaba, irmão. Às vezes tem a crise, meu filho, que acaba com tudo. Então você não pode casar com alguém por causa de dinheiro, não. E você tem a melhor pessoa para te ajudar a escolher o homem de Deus ou a mulher de Deus para a sua vida, que se chama Espírito Santo. É porque às vezes a gente acaba ficando meio cego, aí Deus usa o nosso pai, né? Deus usa a nossa liderança, né? Mas em todas as escolhas que você for fazer, você precisa buscar o Espírito Santo. Ele sabe de tudo. É muito interessante, porque você olha. Quem conhece eu e Gessé, nós temos 9 anos de casado, irmãos. Talvez vocês não sabem, mas a gente está junto há 13 anos. E nós temos 9 anos de casado. E, se você olhar humanamente, nós somos muito diferentes. Nós gostamos de coisas muito diferentes. E ter um olhar humano iria nos separar. Mas porque Deus tinha um propósito para mim e para eles juntos, o mesmo propósito, nós estamos casados, muito bem casados até hoje. Então, não busque alguém que tenha a beleza que você goste, nem o dinheiro que você espera. Busque alguém que tenha o mesmo propósito, o mesmo foco espiritual que você. Porque lutas vêm, irmãos. Nosso casamento não é perfeito, não. Lutas vêm, mas é o Espírito Santo que fortalece cada casamento. Amém? Em Romanos, capítulo 8, versículo 14 e 15, diz assim:
pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. Você tem um pai. Você não é escravo que precisa ficar com medo. Você tem um pai. E o terceiro verbo é andar no espírito. Andar fala sobre caminho. Quem anda, anda por um caminho. E qual caminho nós temos andado, irmãos? Os salvos vivem de forma coerente em relação a Deus. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Uma vez que o Espírito habita em nós e em nós produz os seus frutos, precisamos agora andar no Espírito, evitando a inconstância da vida. A diferença entre viver, ser guiado e andar pelo Espírito é que viver e andar estão na voz ativa e ser guiado está na voz passiva. Entenda, é o Espírito que nos guia, mas quem vive e quem anda somos nós. Precisa existir a nossa ação de viver, a nossa ação de andar, crendo que o Espírito Santo nos guiará pelo caminho perfeito. Amém? Sabe, as inconstâncias da vida fazem parte, mas nós, como os cristãos, não podemos nos permitir ser inconstantes. Uma hora você quer, outra hora você não quer. Isso está ligado à vontade humana, à vontade carnal. Precisamos fortalecer o nosso espírito para que possamos ser determinados no caminho que nós escolhemos. Esse foi o primeiro segredo: viver, ser guiado e andar no Espírito. O segundo segredo, nós precisamos, está lá no versículo 19 e versículo 21. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedeiras, glutonaria e coisas semelhantes a esta. Declaro a vocês, como já antes os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino dos céus. Então, nós precisamos crucificar a nossa carne com suas paixões e desejos. A nossa carnalidade possui paixões e desejos que cada um de nós conhece muito bem qual é o nosso, em qual nós somos tentados. Nós conhecemos as nossas fraquezas. Um dos grandes males da nossa era hoje, desse tempo que a gente vive hoje, é o anseio e a busca que nós temos por satisfazer a vontade da nossa carne. As pessoas fazem ou deixam de fazer as coisas pelo comando de suas vontades. O que muitos não percebem é que suas vontades te levam para as obras da carne. Se a gente pensar, vamos fazer uma divisão aqui de 4 áreas. As obras da carne, elas são divididas em áreas de sexualidade, religiosidade, relacionamento e de pessoalidade. Eu não vou citar uma por uma, porque eu creio que quando você lê, Deus já tocou no seu coração, Deus já falou com você qual área da sua carnalidade grita, seja a área sexual, seja a área religiosa, seja de relacionamento, ou a sua área de pessoalidade, que é bebedeira, que é a glutonaria, né? Como eu falei, tem até uma frase que as pessoas falam, né? Crente não bebe, mas come, né? Mas comer demasiadamente também é pecado, tanto quanto beber é pecado.
Precisamos crucificar todos os dias a nossa carne, os nossos desejos pecaminosos e as vontades que temos que podem nos levar ao pecado. Existem vontades boas, vou dar um exemplo, como eu falei, assistir a Netflix, comer uma comida gostosa. Existem as vontades, entre aspas, boas, vontades que não são pecado, mas se elas estiverem demasiadamente, elas podem vir se transformar num pecado. Por exemplo, mães que às vezes deixam de sair com seus filhos, de passar um tempo com seus filhos para ver televisão ou para fazer alguma outra coisa que não precisava fazer. Elas estão negligenciando muitas das vezes o papel de mãe. Mulheres que, porque trabalham, às vezes estão muito cansadas, deixam a sua casa desgovernada, porque querem ver uma série, um filme, ou... Entende o que eu estou falando, irmãos? Quando você deixa de cumprir com a sua responsabilidade para fazer algo que está de acordo com a sua vontade, Deus não está nisso, não. Precisa ter o equilíbrio. Sabe, eu não estou falando aqui contra quem vê filme, contra ver série, porque eu vejo filme, eu assisto série, mas precisa ter equilíbrio. A mesma coisa é comer. Muita gente vai em rodízio, mas vai com aquela mentalidade assim: vou comer até passar mal, porque estou pagando. Né? Mas aí, sabe de quem que você é escravo? Não é do rodízio, não. É de Mamon. Porque se você vai comer até passar mal, porque você está pagando, o negócio é caro, e você está pagando, e você tem que comer tudo para poder valer a pena aquilo que você está pagando. Quem vai na comida japonesa, no rodízio, sabe que é caro, né? Sabe que é caro. Aí, às vezes, não. Gente, eu estou falando de coisa que eu vivo, que eu entendo. Que eu vivia, no caso, né? Porque eu só consigo comer 100 gramas, gente. Né? Eu só consigo comer 8 pecinhas só. Mas, eu lembro de uma época que quando a gente ia no rodízio, a gente tinha que chegar às 7 horas da noite e só saía de lá meia-noite, 1h da manhã, para poder comer, fazer a digestão, comer mais, né? Então, ou você está servindo a Mamon com esse pensamento de que porque você está pagando, você tem que comer até passar mal, ou você está servindo a sua própria vontade, porque, irmãos, não estou falando contra o rodízio, tá? Cada um sabe o seu limite. Cada um sabe. Mas quando você come, que você tem vontade até de vomitar, já ultrapassou o limite, irmãos. E uma vez eu vi uma criança com compulsão alimentar. Porque ela comia tanto, ela enfiava tanto na boca, que ela entalou e ela teve que ir para o banheiro vomitar. Com quem as crianças estão aprendendo? São com os pais, tá bom? Ou com a televisão, dependendo do pai e da mãe, né? Então, temos que tomar cuidado. Temos que vigiar. Temos que ser guiados pelo Espírito. E temos que crucificar os desejos da nossa carne, as paixões da nossa vontade. Temos que crucificar, irmãos, não tem para onde correr. E a melhor forma de você crucificar é com jejum ou com propósito. Você está escravo do filtro do Instagram. Faz um voto que você não vai usar o Instagram durante sei lá quanto tempo. Você está escravo da comida. Faz jejum.
Você está escravo do doce, faz um propósito sem açúcar. Mas domine o seu corpo. Fortaleça o seu espírito, para que você tenha uma vida longa e maravilhosa nessa terra, cheia do Espírito Santo. E o terceiro segredo, está no versículo 26. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Terceiro segredo: não se deixe possuir de vanglória. O significado da palavra possuir quer dizer estar na posse de ou ter algo como seu. Não tome a vanglória para si. Vanglória, ela significa presunção infundada de valor próprio. Atitude de quem se crê superior ou melhor do que os outros. Quer dizer, arrogância, soberba, vaidade. Aqui tem algo muito precioso e importante. Sabe, pensamentos e sentimentos, eles vêm ao nosso coração. Muitas das vezes isso é involuntário e você precisa repreender. Mas, uma vez que você deixa esse pensamento e esse sentimento te dominar, deixa de ser voluntário. Isso significa que você abraçou esse sentimento de soberba, vaidade e vanglória. Em 1 João 2,16 diz: pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Precisamos tomar muito cuidado com o orgulho, a soberba, a vaidade. Muitos de nós cristãos somos possuídos por esse sentimento. Deixa eu te falar algo. Aí volta ao que eu falei no início da pregação. Tem pessoas que leem muito a Bíblia. Tem pessoas que jejuam muito. Tem pessoas que oram muito para se gloriar nisso. Vamos lembrar os fariseus, irmãos. Lá da época de Jesus, eles eram os caras. Eles tinham muito conhecimento, eles se dedicavam, eles oravam, eles jejuavam. Mas a motivação deles era para os outros. Mostrar para o outro, se vangloriar, crescer, se sentir superior. E isso pode acontecer com qualquer um de nós. Com qualquer um, irmãos. Qualquer um que está aqui nessa noite pode ser dominado por esse sentimento de orgulho, de arrogância, porque lê muito a Bíblia, porque ora muito, porque estuda muito, porque sabe muito. Não faça isso com você. Não abrace a vanglória. Não deixe a vanglória possuir a sua mente. Não permita. Em Provérbios 16:18 diz: antes da ruína vem a soberba, e o espírito orgulhoso precede a queda. Como você é como marido? Como você é como pai? Tem muitas pessoas que fogem de suas responsabilidades em busca, vou para o monte orar, vou ler a Bíblia, vou orar, vou fazer jejum. Isso não é de Deus, não. Você precisa ser um pai presente para os seus filhos. E ser para os seus filhos o que Deus quer que você seja para eles. Porque você tem noção que você é
a referência de Deus para os seus filhos. Muitos de nós temos problemas em lidar com Deus, porque nós tivemos problemas com nossos pais. Porque Deus se revela para nós com paternidade, como pai. Então você que é pai, que está aqui, você tem uma grande responsabilidade de ser uma referência do Deus vivo para os seus filhos. E isso vai refletir no futuro deles. Então, se você foi um pai que quando você era filho, você sofreu muito, seja curado e seja você um agente para que o seu filho seja um grande pai. Existem coisas, existem maldições, existem coisas que precisam quebrar em você, que precisa ser dado um basta em você. Se seu pai te batia muito, seja muito amoroso com os seus filhos. Não sei por que eu estou entrando por esse caminho, mas é Deus. Maridos, cuidem das suas esposas. Vocês têm uma joia na mão de vocês. E vocês precisam cuidar das esposas de vocês. Ah, Isadora, mas eu leio muito a Bíblia. Eu leio tanto a Bíblia. Em que isso tem te ajudado? Ah, Isadora, olha, eu oro 3 horas por dia. Mas se essa oração não tem transformado você e não tem transformado o seu casamento, você precisa rever a motivação por orar tanto. Não use a Bíblia, não use a oração para esconder, para se esconder do seu lar. Não use as coisas de Deus para fugir das suas responsabilidades de pai, de marido, de esposa, porque Deus está vendo. Deus está vendo as esposas chorando em casa, porque o homem não tem sido homem de Deus em casa. Deus está vendo os filhos trancados no quarto, chorando, porque os seus pais não têm sido referência de Deus na vida deles. Não se deixe possuir de vanglória. Sejam humildes. Estou quase terminando, o Ministério de Louvor já pode subir. Em Filipenses 2, capítulo 3, versículo 3 ao versículo 7. Não façam nada por interesse pessoal ou por vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. E agora eu identifiquei que eu abracei a vanglória. E agora, o que eu faço? Isadora, eu sou essa pessoa. Abracei o orgulho, abracei a soberba, a vaidade. O que eu faço? Eu tenho 4 conselhos para você. Reconheça isso diante de Deus em oração. Se abra para o Senhor em oração, reconhecendo. Coloque em prática a ação de colocar os interesses dos outros antes do seu. Se você é esse marido que está ouvindo eu falar e você está sentindo que é para você, coloque os interesses da sua esposa acima do seu. Se você é esse pai ou essa mãe que ouviu o que eu disse e, cara, esse pai sou eu, essa mãe sou eu, coloque os interesses dos seus filhos antes dos seus. Ah, mas Isadora, eu já faço isso. Então reveja se você tem feito isso mesmo.
Porque muitos são pais e mães, não pelos filhos, mas por si mesmos. Certa vez eu escutei uma jovem dizer que ela queria ser mãe por causa do status. Porque ela queria ser chamada de mãe. Porque ela queria estar no status da maternidade. Não seja mãe e pai por você, mas seja pelo filho que você colocou nesse mundo. Escolha a humildade. Está se sentindo soberbo? Está se sentindo arrogante? Toma decisões humildes. Se coloque em humildade diante de Deus. Exerça o mesmo pensar de Jesus, que é pensar de si mesmo, menos em si mesmo. Jesus não pensou que o ser igual a Deus fosse algo que ele precisa se gloriar. Então, nessa noite, queridos, para concluir, eu compartilhei com vocês 3 segredos. Se por acaso você achou que essa mensagem é muito longa, assiste ela depois em casa. Mas não deixe de ter isso na sua vida. Viva no Espírito. E que esse viva é viver, é ser guiado, é andar no Espírito. Crucifique as suas paixões. Esse é o segundo segredo. Crucifique a sua vontade. O terceiro segredo: não se deixe possuir da vanglória. Gente, esses 3 segredos vão fazer de você ex-escravos e livres no Espírito Santo. Porque o Espírito Santo liberta cada um de nós de todas as amarras. Aqui, quando você busca o Espírito Santo, Ele te leva ao perdão que você precisa liberar. Ele te leva à cura que você precisa receber. Ele te leva à renovação de pensamentos. Pode ser preciso morrer para poder viver. Aleluia. Pode se colocar de pé. Esses 3 segredos auxiliarão você a fazer a vontade de Deus e vivê-la. E assim você vai vencendo você vai vencendo a sua carnalidade, vencendo as suas vontades egoístas, e você vai experimentar na sua vida o sobrenatural de Deus. Porque para vivermos o sobrenatural, nós precisamos nos esvaziar da nossa carnalidade. Nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos. Nós precisamos deixar o nosso ego lá embaixo, irmãos, lá embaixo, e crescer no Senhor. O louvor pode tocar. Muda tudo.